Bom dia, meu povo, tudo certo? Aqui para mais um vídeo. Hoje talvez um vídeo um pouco mais curto. Tô na minha faculdade hoje, não tô em casa. Não vou conseguir gravar rápido, um vídeo muito grande, mas tudo certo. Sobre os jogos de ontem, né? Vou falar sobre Alemanha e Curaçao só um pouquinho, porque, né? Um amasso da Alemanha. Holanda e Japão. E para fechar, Equador e Costa do Marfim, certo? Vamos lá. Começar com Alemanha e Curaçao, né? Um jogo que até assustou um pouco com o primeiro gol de Curaçao. Todo mundo achando talvez que a Alemanha ia dar mais uma zebra. O jogo acaba... O primeiro tempo acaba 3-1 já, né? Mas naquele momento do gol de Curaçao, assim, deu até um choque. Todo mundo ficou, caraca, Curaçao empatou o jogo. E eu achei o primeiro tempo de Curaçao até que bom, assim, relativamente, pro time que é Curaçao, né? Achei um jogo bom deles, conseguindo sair bastante. O camisa 7, acho que é o Bacuna, se eu não me engano, joga bem. Achei um bom jogador. Não errava tanto, conseguia achar uns passes diferentes, assim, e tal. O Chong, né, que provavelmente é meio que o craque do time ali, né. Tem o 10 e faixa também, mas o Chong era o cara mais acionado pra tentar driblar. Conseguia alguns dribles, mas muita tomada de decisão errada. Às vezes conseguia passar de 1 até de 2 e aí se embananava com a bola, né. E aí depois que a Alemanha fez segundo, fez terceiro, voltou o segundo tempo, foi um amasso completo e meio que não tem muito o que falar. O melhor do jogo você pode dar pro Havertz, pro Musiala, enfim, uma parte de jogador aí alemão. Vamos pra Japão e Holanda. Jogo 2-2, muito bom jogo, tá? Talvez candidato ao melhor jogo da Copa até agora. O jogo começa bem laical. O Malen já começa com um chutaço nos primeiros minutos de jogo, assim. Recebe uma bola dentro da área, gira e dá uma porrada. O goleiro faz uma defesaça, uma bela defesa, né, do goleiro Suzuki, do Japão. E aí o Japão acho que termina o primeiro tempo melhor, né? Ele termina o primeiro tempo meio que com duas chances ali. Um chute do Nakamura que passa rente à trave e um chute do Ueda que o goleiro defende, eu acho. Se eu não me engano, o goleiro defende. E aí um jogo que termina... O primeiro tempo termina bem laicar. Assim, o Summerville, ponta da equipe da Holanda, bem rabisquento, assim, driblando, indo pra cima. O Gakpo achei melhor do que o Gakpo da temporada que a gente viu, né? O Gakpo do Liverpool, achei o Gakpo bem no jogo até. Né? O De Jong meio sumido, assim, e tal. E o time do Japão é bem coletivo, né? O time do Japão não tem um cara assim tão... Tem o Doan, que é o capitão, camisa 10, que foi capitão, porque ele não é o capitão originalmente, né? Tem o Kubo, que joga na Real Sociedade, que também é um escape ali pelo drible e tal. Mas achei um jogo bem coletivo do Japão, que é o comum do Japão, né? Fazer um jogo bem coletivo. O segundo tempo ele começa assim, com a Holanda bem melhor no jogo, tá? O segundo tempo começa a Holanda dominando o jogo. Uma jogada, acho que do Summerville, se eu não me engano, pela ponta direita, ou do Gravenberch, que a bola passa na frente do gol assim e o centroavante não consegue empurrar pra dentro, mas chance da Holanda. E aí logo em seguida, aos 50 minutos, a gente tem o gol do Van Dijk. Van Dijk que também não foi muito bem junto com o Liverpool e com o Gakpo na temporada, mas faz um gol, faz um belo gol no passe do Gravenberch, né? Gol de cabeça, testada certeira. E aí eu acho que a Holanda ela começa a se mostrar superior no jogo. A Holanda começa a ter a bola no pé, a trabalhar mais a bola, chegar várias e várias vezes, maturando o gol, né? E o Japão meio que não conseguia sair de trás ali, nos primeiros 5, 10 minutos. 5, 10 não, né? Nos primeiros 5 minutos ali da segunda etapa, o Japão não conseguia sair de trás. E aí a Holanda bem melhor no jogo. Só que aos 53, a primeira bola aos 53, o Japão ainda não tá muito bem, consegue sair uma vez ou outra ali, mas aos 57, assim, a primeira bola que o Japão chega no ataque, saindo mesmo em transição, o Nakamura faz aquele gol de fora da área, chuta cruzado, traz pro meio, chuta cruzado, ela desvia ali, não deu pra saber se foi no Doan, se foi no zagueiro da seleção holandesa, acho que foi na zagueira da seleção holandesa mesmo, gol legal. Empata o jogo pro Japão e o jogo começa a ficar mais laicar de novo. Volta a ser laicar, o Japão volta a ter a bola no pé, consegue trabalhar. Acho que os dois times são muito assim, né? Não são times muito de transição rápida. O Japão é um time mais coletivo que gosta até de ter a bola no pé, mas sabe se defender.
o time do Japão é muito bom, sabe se defender. E por que eu tô falando isso? Porque um dos dois vai ser o possível virtual adversário do Brasil, né? O grupo são eles dois, Japão, Holanda e Suécia, porque a Tunísia acho que não vai ter como muito passar, tomou 5-1 da Suécia. Não vou trazer esse jogo porque eu não consegui assistir, e eu acho que eu vou começar a trazer menos jogos para trazer um pouco de análise mais profunda dos jogos e não falar superficialmente para vocês, né? Porque senão acho que não faz muito sentido. E, cara, são dois times muito bons, tá? Holanda e Japão são dois times bons, um jogo bem equilibrado. E o Brasil tem que abrir o olho, porque vai jogar contra um desses dois e talvez passe bastante dificuldade com qualquer um dos dois que pegue, tá? Numa possível 16ª de final. Porque, assim, Japão sabe ter a bola, Japão sabe jogar sem a bola. A Holanda gosta de ter a bola, com o meio-campo Gravenberch e De Jong, são jogadores que gostam muito de ter a bola no pé. O Gravenberch é um jogador também de combate, né? O De Jong é um jogador mais técnico. Mas tem pontas, por exemplo, que a gente tem que abrir o olho. O Gakpo não fez uma boa temporada como eu falei no Liverpool, mas ontem jogou muito bem. Conseguiu causar um alvoroço ali pela ponta esquerda da Holanda. E o Summerville joga demais, tá? Um muito bom jogador, o Summerville. Ponta da Holanda, se eu não me engano, joga na Premier League. Posso estar errado, mas eu acho que não. Muito bom jogador, inclusive um belo gol dele, né? Traz pra dentro ali, chapa no canto de fora da área, a bola vai passando por todo mundo e entra na bochecha do gol. Muito bom jogador, a gente tem que abrir o olho pra esse cara, né? Memphis começou no banco, por voltar de lesão ali. Entrou. O Memphis não fez muita coisa no jogo, tá? Acho que ele ainda não tá 100% fisicamente. O Memphis, como um todo, já é um jogador que é mais pesado, que não é um jogador tão rápido. E naquele jogo que era um jogo muito dinâmico, um jogo muito 50-50, ele não funcionou tanto, né? Porque ele não conseguia participar tanto das transições ofensivas assim num contra-ataque da Holanda, por exemplo, quando o Japão atacava, né? Não vi muito do Memphis nesse jogo, assim, não achei que ele foi tão bem, mas é o camisa 10 da seleção, é o maior artilheiro e provavelmente vai ser titular, vai ganhar a vaga, voltando 100% aí, acho que no próximo jogo ele já tá jogando, né? Abriu o olho pro Summerville, como eu já disse, pra mim foi o melhor em campo, né? Apesar de ter sido substituído no meio do jogo, fez o 2-1, e aí depois do 2-1 a Holanda ainda fica com um pouco com a bola no pé ali, um restinho de tempo, mas aí depois vai chegando no final do jogo. Voltei aqui, rapaziada, tive que pausar por causa de uns probleminhas aqui, mas já voltamos. Então, depois do gol da Holanda, a Holanda fica um pouquinho mais com a bola e depois só Japão. Japão martelando, buscando empate. E parecia que ia ficar por isso mesmo, parecia que ia ficar pelo 2-1, porque a Holanda conseguiu se defender muito bem durante um bom tempo. Se fechou, conseguiu, sabe jogar fechado a seleção da Holanda. Mas em um cruzamento, o Nakamura, eu acho, se eu não me engano... Não, o Nakamura fez o primeiro gol. Então eu não vou lembrar quem foi o segundo gol, porque o Eda cabeceia e desvia em alguém, e o gol foi de quem desviou. Mas o Japão empata o jogo no finalzinho, uma festa para a seleção do Japão, uma festa para todo o país japonês. E a seleção do Japão é muito bom, um time muito organizado. Em 2022, tirou a Alemanha do mata-mata, né? Porque o grupo era Japão, Espanha e Alemanha, se eu não me engano, e Costa Rica. E no último jogo, no último lance lá com aquela bolinha que tava na linhazinha assim, o Japão tira a Alemanha da fase de mata-mata e passa no lugar deles, né? Vamos falar do outro jogo? O outro jogo, Costa do Marfim e Equador 1-0. Um jogo que merecia muito mais pelo jogo que foi, pelos jogadores que tinham em campo, merecia muito mais em questão de placar, né? Porque o jogo foi muito bom, gostei do jogo. Briga também para ser um dos melhores jogos da Copa e foi só 1-0, tá? Diria que talvez ontem foi o melhor dia em questão de jogos, qualidade de jogos, assim, né? Tivemos vários jogos bons, apesar de ter duas goleadas que não teve muita reação do adversário, mas mesmo assim os times que golearam jogaram bem. E dois jogos muito bons, muito disputados. Esse jogo Equador e Costa do Marfim foi realmente assim um jogo que não sei se eu me surpreendi, porque o Equador foi vice nas eliminatórias sul-americanas, só perdeu para Brasil e Argentina fora de casa, que são jogos mais difíceis, né?
E a Costa do Marfim não perdeu nenhum jogo nas eliminatórias, seleção muito forte, com jogadores muito bons, tá? Fofana joga muito bem, o Diomandé é uma estrela, assim, uma promessa gigantesca que provavelmente pós-Copa vai se valorizar mais ainda, já tá avaliado em 90 milhões de euros, joga no Leipzig da Alemanha. Provavelmente vai para um clube maior aí, um Liverpool da vida, um Tottenham que tava buscando ele. O Tottenham não sei, porque o Tottenham tava numa temporada ruim, mas e provavelmente vai por muito mais que 90 milhões depois dessa Copa, que eu acho que ele vai muito bem, né? Diomandé, ele conseguiu muitos dribles, assim, ele parece a sensação que eu tive assistindo o jogo foi que o Diomandé não perdia a bola, assim. Ele saía costurando, driblava um, driblava dois, chutava porrada no gol, ele associava, começou jogando pela direita, né? Depois mudou para a esquerda e causou mais salseiro ainda na defesa do Equador, porque ele joga pela esquerda naturalmente, né? Só que quem tava para a esquerda era o PP, jogador acho que joga na França, se eu não me engano, não tô enganado, acho que é do Lille. É do Lille ou do Aston Villa, um dos dois, mas eu acho que é Lille. A gente teve o jogo começa com um jogo bem equilibrado, tá? Um jogo bem laicar, chance para os dois lados. Teve a chance do Valência, que ele dribla dentro da área e perde o gol, isola a bola. E uma chance do Fofana, que foi uma chance, mas não foi, né? Porque ele tentou tocar a bola, eu não sei, ou foi o PP. Tentou tocar a bola pro Diomandé, não conseguiu, mas a bola passa raspando a trave e causa perigo pro gol da equipe do Equador, né? Aí a gente tem, aos 23 minutos, a bola do Equador, chute do Yeboah, um chutaço que ele corta pro meio, dribla um, dribla dois e chuta a bola no travessão, ela explode no travessão e vai pra lua, e já traz um estado de alerta, assim, pra seleção da Costa do Marfim, e parecia que ia sair o gol da seleção do Equador, porque aos 30 a gente tem outra bola na trave com o Minda, né, duas bolas na trave seguidas muito parecidas, assim, parecidas, essa foi pelo outro lado, né, meio dentro da área, mas um bom primeiro tempo do Caicedo, do Minda e do Hincapié, que conseguiu, fez a lateral, né, igual tá fazendo no Arsenal, mas conseguiu ultrapassar muitas vezes e dar bastante trabalho pro lateral da equipe da Costa do Marfim. O Caicedo é o Caicedo, né, um craque de bola, um cracaço mesmo de bola, assim, é uma loucura que esse cara joga. Sinceramente, assim, ele comanda o meio de campo, ele é novo e já é o capitão da seleção, orienta todo mundo, quem entra em campo ele orienta, fala tal, vem aqui e tal. Caicedo, muito bom jogador do Chelsea, né? E acho que tem um futuro brilhante pela frente. O time do Chelsea não foi muito bem essa temporada, ele também não foi muito bem junto com o time do Chelsea, mas vem jogando demais. O Equador é uma boa seleção, pode surpreender, tá? Falaria pra vocês pra abrirem o olho aí para a seleção do Equador. As duas seleções que jogaram hoje podem dar trabalho para a Alemanha e podem passar em segundo e terceiro lugar, tá? Não sei nem se a Alemanha pode passar. A Alemanha provavelmente vai passar em primeiro, né? Mas eu não me surpreenderia não se o Equador ou uma Costa do Marfim ganhasse da Alemanha na fase de grupos. Então abram o olho para esses jogadores. Diomandé, Caicedo, acho que todo mundo já conhece o Caicedo, mas o Diomandé pode vir a ser a promessa da Copa, né? Tem o Endrick também aí que não entra, assim, então a gente não sabe. Tem o Olise, tem o Cherki, tem o, enfim, Doué, todos esses jogadores muito novos, mas o Diomandé, você tem que abrir o olho. Tem o Yamal, né, que, assim, 19 anos de idade, pode ter, não sei se vai entrar como promessa, porque todo mundo já conhece o Yamal, mas abram o olho para Diomandé, que é um jogadoraço e pode surpreender nessa Copa do Mundo. O segundo tempo volta, né, uma boa bola do Diomandé na trave para a Costa do Marfim. Ele faz mais uma jogadaça e no segundo tempo ele volta melhor ainda do que no primeiro, causa muito salseiro, assim, não perdia a bola, como eu falei, associava bastante, tabela, triangulação, drible, passe, jogando completo, assim, jogador completo de Diomandé. E aí a Costa do Marfim começa a se tornar melhor no jogo, né? No primeiro tempo parecia que o gol que ia sair era do Equador, mas acaba que a Costa do Marfim começa a tomar o rumo do jogo e uma jogadaça individual do Diomandé aos 57. E mais pra frente, sai o gol da Costa do Marfim, né? Mais pro final do jogo. O jogo parecia que, infelizmente, ia acabar em 1-0, que não transmitiria muito bem o que aconteceu no jogo, porque, assim, transmitiria talvez em termos de equilíbrio, porque o jogo foi equilibrado. O primeiro tempo foi todo não, mas foi muito bom do Equador. O segundo tempo foi mais da Costa do Marfim, mas eu não sei se merecia esse 0-0, sabe? Eu acho que 2-2, 1-1 até no máximo, mas tinha que sair um gol naquele jogo, porque tava sendo um jogaço, assim, todo mundo esperava que ia sair alguma coisa de lá toda hora, bola perigosa, triangulação, jogo laicado, tal.
e pareceu que não ia sair gol. Mas numa desligada um pouco da seleção do México, né? No segundo tempo, assim, o Equador. O Equador começa a cansar, eu senti que a seleção do Equador cansou e a Costa do Marfim trocou mais, eu acho que o Equador não usou todas as substituições, a Costa do Marfim usou todas. E entrou o Diallo também, que entrou muito bem. E aí a seleção do Equador começa a cansar, acho que sentiu um pouco físico alguns jogadores, né? O Caicedo começou a correr menos, também jogou muitos jogos pelo Chelsea essa temporada. Mas eu senti que fisicamente a seleção do Equador, que é uma seleção muito física até, tem muitos jogadores muito físicos. O Caicedo é um cara que normalmente não cansa, o próprio Gonzalo Plata, né, que joga direto no Flamengo muitos jogos, o Ener Valencia, que também está acostumado com o calendário brasileiro, vários jogos. Mas eu senti que a seleção equatoriana sentiu um pouco físico, e aí a seleção costarmarfinense conseguiu se sobressair. Os elefantes começaram a dominar o jogo praticamente, foi chegando no final do jogo, a seleção equatoriana não tinha mais chance nenhuma, assim, não criava mais chance, era só se defendendo para tentar garantir o empate. Pelo menos foi a sensação que eu fiquei, foi que a postura da seleção do Equador, assim, foi de se fechar para tentar garantir o empate no final do jogo, porque já não tinha mais poderio físico e talvez técnico um pouco com as substituições para ganhar o jogo. E aí a Costa do Marfim começa a martelar demais, martelar e sai o gol, né? E aí coroa uma atuação também da Costa do Marfim, porque eu acho que uma vitória por qualquer um dos lados ali seria justa. Acho que um pouco mais justa para a Costa do Marfim, que jogou melhor no final do jogo, né? Se o Equador consegue abrir o placar com alguma das chances desperdiçadas, as 2 bolas na trave ou a bola do Valência, acho que esse jogo seria outro. Talvez o Equador conseguisse abrir até 2-0 ou terminar no 1-0 mesmo, mas não foi o que aconteceu. A seleção da Costa do Marfim conseguiu se destacar bastante no final, e é uma seleção que promete bastante, né? Tem todo o apelo do Brasil aí, tem muita gente torcendo pela Costa do Marfim, então simpatizando bastante com a seleção, e gostei bastante, tá? Esqueci de dar os palpites pra vocês, mas acertei o jogo da Alemanha que ia vencer, né? Não acertei que seria 7-1, coloquei 4-0, 5-0, não sei. E a Holanda, eu coloquei 2-1 pra Holanda no bolão, perdi, porque o Japão empatou no finalzinho. Coloquei 2-1 pro Equador, achei que sairiam mais gols, achei que o Equador ia ganhar o jogo. E a Suécia, coloquei 1-0 só pra Suécia, foi 5-1, não esperava futebol tão volumoso assim da seleção da Suécia, né? E esperava um pouquinho mais da seleção da Tunísia. Vou pausar aqui rapidinho só para dar uma olhada nos jogos de hoje, que eu não me lembro todos, eu lembro de 3, mas eu não lembro do quarto jogo, né? Então vou olhar aqui rapidinho os jogos e já trago os palpites para vocês. Voltei aqui, vamos pros palpites. Primeiro jogo, 1h, Espanha e Cabo Verde. Acho que não vai ter, assim, acho que é meio claro que não vai ter nem chance para Cabo Verde, né? Acho que a Espanha goleia. Espanha que para mim é a principal favorita junto da França. Acho que a Espanha tá um passinho à frente, porque a Espanha joga mais bola que a França. A França tem melhores nomes, talvez em questão de quantidade, né? Mas a Espanha também tem muitos bons nomes. E um futebol que eu acho melhor de se assistir, melhor de se praticar. Tanto que nos últimos confrontos, quem ganhou na Eurocopa foi a Espanha. A Espanha chegou na final da Nations League e perdeu para Portugal, mas a França não estava lá. Então, nos últimos amistosos também, tirando amistosos ali contra o Brasil, a França perdeu para a Costa do Marfim, etc. A Espanha tropeçou, mas com o time reserva. Então, acho que Espanha bem favorita, assim, óbvio, para o jogo de hoje, e a principal favorita para ser campeã da Copa, né? Iria de 6-0 Espanha, assim, acho que vai ser um espanco tal qual a Alemanha e Curaçao, talvez até maior, porque a Espanha é melhor que a Alemanha, e é melhor que a Alemanha, e talvez Curaçao fez um jogo ali que fazer um gol na Alemanha era até surpresa, né? Próximo jogo, 4h, Uruguai e... Jogo das 4h é Bélgica e Egito. O Egito não é uma seleção tão ruim assim, né? A gente ganhou só de 2-1 deles, eles deram um trabalhinho pra gente, mas acho que vai dar Bélgica, 1-0 Bélgica, iria de 1-0 Bélgica, 2-0 no máximo, mas vou com 1-0 para a seleção da Bélgica, que vem jogando bem, mas já não é a mesma Bélgica de 2018, igual a gente sempre fala da Bélgica desde aquela Copa, né? Jogo das 7 é Uruguai e Arábia Saudita, acho que o Uruguai vem como favorito mesmo, né? A Arábia Saudita vem melhorando o futebol local, né, dos times, e vem surgindo ali alguns nomes, uma melhorada. A Copa passada ganhou da Argentina, campeã, né?
com o Aldalsari, maior ídolo deles, jogando muito. O Aldalsari vem perdendo um pouco de espaço no Al-Hilal, acho que também pelo tanto de nomes que eles contratam, mas o Aldalsari acho que deu uma caída também da Copa passada pra cá, então acho que o Uruguai vem como favorito. Vou colocar 2-0 pro Uruguai, com gol de Valverde e gol de Piquerez. Não, tô brincando. Um golzinho do Valverde e não sei quem vai fazer o outro. 2-0 Uruguai. Agora, o jogo das 10 é Irã e Nova Zelândia. Assim, acho um jogo bem... não mequetrefe, né? Não vou falar assim, mas um jogo abaixo, né? De nível técnico, vamos dizer. Vou deixar o palpite 0-0. Acho que vai ser o primeiro 0-0 da Copa. A gente ainda não teve 0-0. Nenhuma das seleções... são seleções fortes. Nenhuma das seleções tem muito volume de jogo. Então, acho que um 0-0 tá de bom tamanho aí. E é isso aí, rapaziada. Tomara que eu acerte dessa vez, né? Vão acompanhando lá no Futimesa o meu bolão, que eu posto todos os dias, e todos os dias tá no Instagram do Futimesa. Agradeço vocês, muito obrigado pelo vídeo de hoje, e valeu!